Aleluia. Aleluia. Você pode tomar o seu assento. Obrigado, Ministério de Música. Glória a Deus. Tempo maravilhoso, amém, irmãos? Poder louvar ao Senhor. Você é grato por isso? Amém? A gente ter essa oportunidade de estarmos aqui reunidos e em comunhão, né? Não só ouvindo uma música, mas uma música dos céus. Amém? Então agradeço ao Senhor pelos ministros que têm dia após dia ministrado nesse lugar, com as suas vidas, com a sua devoção, com o seu dom, com a sua habilidade, tem servido aqui nessa obra, e nós somos muito gratos a todos eles. Você é grato também? Amém? Glória a Deus. Irmãos, nessa manhã, eu quero falar com vocês sobre algumas questões a respeito de um personagem, uma pessoa que sempre nos inspira muito, né? E nós vamos ler um texto relativamente grande e nós vamos pensar alguns tópicos, alguns pontos que vão servir para nós como lições para que a gente possa identificar e trazer isso à luz da nossa realidade. Amém? A palavra ela nos fala, o apóstolo, já ia falar apóstolo Paulo, o escritor de Hebreus, ele fala que nós devemos buscar imitar aqueles que pela fé herdaram a promessa, que foram pessoas que não só viveram um tempo ou não só desfrutaram de um momento, mas de fato perseveravam numa palavra. Amém? E muitas vezes nós temos recebido palavras, orientações da parte de Deus, temos, através mesmo de uma leitura, de uma compreensão do texto bíblico, temos recebido promessas para as nossas vidas, mas gigantes se levantam. Situações adversas se levantam. E às vezes nós não sabemos como agir. E eu creio, irmãos, que através da vida de Davi, né, a gente pode pegar lições poderosas. Eu sei que era uma outra aliança, um outro tempo, mas se ele, numa outra aliança, que foi considerada como antiquada para essa geração, para esse tempo, ele conseguiu viver tantas coisas em Deus, quanto mais nós que temos o Espírito Santo. Amém? Quanto mais nós que estamos numa outra aliança. Amém? Então, o exemplo de Davi, ele traz muito para as nossas vidas de como lidar com circunstâncias. Então, talvez, como eu falei, você já ouviu diversas vezes essa história, mas nunca é demais ouvir as mesmas coisas, amém? A ponto da gente viver cada uma delas. Eu quero que você abra comigo lá, por gentileza, em 1 Samuel, no capítulo 17. E nós vamos ler um pouco sobre a história dele, especificamente sobre o contexto com Golias, e dali nós vamos tirar alguns princípios para as nossas vidas, amém? Você chegou lá? 1 Samuel, capítulo 17, a partir do 1. Diz assim: Ajuntaram-se os filisteus, as suas tropas, para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azica, em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha. Estavam estes num monte do lado da Além, e os israelitas, e no outro monte do lado da Quém, entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, de altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e lhe disse: Para que saís, formando-vos em linhas de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então serem nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteus: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos.
Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Até aqui por enquanto. Primeira coisa que a gente precisa, e que eu quero que você pense aqui comigo, é o seguinte: às vezes a gente lê a Bíblia sempre querendo descobrir algo novo, mas a gente precisa muitas vezes entender aquilo que a Bíblia está dando ênfase. Amém? Então, quando alguém fala algo, quando a gente tem uma conversa e alguém fala algo conosco, se alguém começa a especificar muito detalhes, ele quer dar ênfase àquilo, não é verdade? Por exemplo, eu não quero só falar que esse púlpito está aqui, mas eu falo, olha, o púlpito, vamos supor que eu estivesse passando uma orientação aqui para a equipe que organiza a igreja. Olha, o púlpito ele tem que estar centralizado, com essa base, dessa forma, bem apertado. O que eu estou fazendo? Estou dando ênfase para algo, eu estou destacando algo. Amém? Dentro de uma série de instruções. Então, quando a Bíblia destaca algo, né, é para a gente chamar a nossa atenção. Primeiro, o que ela fala? Ela cita detalhes de como era a estrutura de Golias. Fala do seu tamanho, fala do seu peso, da sua armadura, da sua estrutura. Né? Em outros momentos falam sobre a sua aptidão para a guerra, a sua qualificação para uma batalha. Então isso destaca o que para a gente? Que não era qualquer um. Não era simplesmente um cara grande. Não era simplesmente algo que não tivesse poder para fazer dano, para gerar dano. E esse é um ponto que nós precisamos também pensar. Muitas vezes nós não devemos valorizar o problema. Mas assim, o problema ele gera sim danos na nossa vida. E a gente precisa ter cuidado com isso. Porque muitas vezes nós não lidamos com o problema como devemos lidar. Por quê? Nós simplesmente, não, isso aqui depois eu resolvo. Isso aqui depois eu vejo. Isso aqui depois eu mexo nessa área. Amém? Então vamos lá, seguindo aqui. Aí depois o texto ele começa a falar, narrar sobre Davi quando foi enviado para os seus irmãos. E aqui, no 24, ele diz assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa do seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim fará o homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro lado e falou a mesma coisa. O povo lhe tornou a responder como dantes. Olha só que interessante, irmãos. Davi, pelo texto, nós vemos que Davi ouviu sobre a promessa 3 vezes, sobre a recompensa. Ele ouviu a primeira, perguntou de novo, o irmão dele, Eliabe, vai, corrige ele, ele vai e continua perguntando. Ou seja, ele trouxe para a cabeça dele o quê? Qual a recompensa? Mas qual é o ponto? Um dos pontos que eu quero também destacar aqui com você. Davi, ele foi lá só para servir aos irmãos dele. A pedido da família dele, ele foi lá só servir aos irmãos e voltaria. Mas algo chamou a atenção dele. Por quê? Ele não identificou aquilo ali como uma afronta a ele somente, ou somente ao exército, mas a Deus. Então ele tomou a causa como se fosse uma causa de Deus e obviamente dele também. Amém? Vamos seguir. Depois a gente vai fechar com várias questões aqui que a gente vai aprendendo aqui e trazendo na nossa memória. 31 diz assim: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu
tu és ainda moço, e ele guerreiro desde sua mocidade. Olha novamente a ênfase que o texto nos dá. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e o livrei do cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou seu cajado na mão, escolheu para si mesmo pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforge de pastor que trazia, a saber, no surrão. E, lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Aí vamos continuar aqui. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este apressou-se e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou ali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembaiou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas do Ecrom, e caíram filisteus feridos pelo caminho de Saarim até Gate e até Ecrom. Até aí. O que eu quero destacar aqui com vocês, irmãos? Vamos pegar alguns princípios de toda essa história. Eu sei que você já ouviu, nós lemos novamente aqui justamente para estar bem fresco na nossa cabeça tudo aquilo que aconteceu. Primeiro ponto que a gente precisa entender: o que Davi tinha clareza? Da sua identidade. Davi sabia quem ele era. Ele sabia que ele não ia na força dele. Ele sabia que ele não era qualquer um. Ele não sabia que estava representando qualquer um. Ele sabia que existiam promessas para o povo de Israel, que o povo não ficaria cativo aos filisteus. Então Davi tinha consciência de quem ele era. E muitas vezes, irmãos, quando nós, aí trazendo para a nossa realidade, nós precisamos ter claramente a nossa identidade de quem nós somos em Cristo. Muitas vezes nós temos aceitado afrontas de Satanás contra as nossas vidas porque não entendemos quem nós somos em Cristo. Nós precisamos, irmãos, entender quem nós somos. Por quê, irmãos? Para que diante do problema, diante de uma adversidade, você saiba se posicionar. Ei, calma aí, eu não estou aqui para viver por isso, não. Isso aqui não é para a minha vida, não. Eu não vou viver essa maldição, esse problema. Eu não vou viver essa questão. Que eu sou filho do Deus vivo. Eu não sou qualquer um. Eu não sou um sem aliança. Eu tenho aliança com alguém muito maior do que qualquer problema que possa se levantar. Então, irmãos,
tenha clareza de quem você é em Cristo. Identidade, saber quem você é. Não é só sobre imaginar ou saber que alguém é. Não, você tomar para si o entendimento de quem Cristo te fez. Amém, irmãos? Então você tem a quem recorrer, você tem uma palavra, você tem promessas e você precisa ter claro isso dentro de você para que nada e nem ninguém venha roubar a posição que Deus colocou. Amém? O segundo ponto que eu quero destacar com você é identifique o problema. Muitas vezes, irmãos, nós temos falhado nisso. Pastor, como assim falhado em identificar o problema? Nós temos ignorado as questões. Nós temos errado. Vem aquele remorso, vem aquela falso arrependimento e nós não tratamos na raiz o problema. Nós não identificamos o que nos leva ao problema. Vou dar um exemplo simples para vocês aqui. Vamos pensar lado financeiro. Aí você vira e mexe, se pega endividado. Passa um tempo, daqui a pouco você está lá endividado. E, irmãos, se você quer conversar com qualquer pessoa que erra nas mesmas coisas, ela sempre vai ter uma desculpa. Aconteceu um imprevisto. Aconteceu alguma coisa. Aconteceu uma situação. Eu vivi isso. Não, porque fulano aconteceu aquilo. Fulano fez aquilo outro. Porque na minha família aconteceu aquilo. Irmãos, sempre vai ter uma desculpa. Sempre vai ter um argumento. Existem situações difíceis na nossa vida. Não estou dizendo que a gente não vai passar. Mas, quando isso é uma rotina, nós precisamos identificar o problema. E tratar. Será que eu estou gastando demais? Será que quando eu ganho alguma coisa que deveria poder me organizar financeiramente, eu não estou gastando mais? E me enrolando mais? Será que eu estou vivendo um padrão de vida que a minha receita hoje não é compatível? E eu preciso adequá-la? São questões, irmãos, que nós precisamos, dentro do exemplo que eu estou trazendo aqui, amém? Identificar na nossa vida. Vou dar um exemplo, vamos pegar um outro exemplo agora, saúde. Você vive com o mesmo problema. E aí você não vai no médico. Estou sempre com dor no joelho, estou sempre com dor na perna, aí você não vai no médico. Aí você não consegue saber nem tratar. Aí, não vou no médico porque eu estou com medo do problema ser algo que eu não consiga lidar. Irmãos, e aí? Vai dar no mesmo. Às vezes o médico vai chegar para você e vai falar assim, olha, você só precisa fazer uma atividade física. Isso aí é tranquilo. Aí você, nossa, eu fiquei esse tempo todo pilhado, nervoso, e eu só precisava fazer uma atividade física. Eu só precisava ajustar um pouquinho minha alimentação, que já era adequada. Então, irmãos, identificar o problema. O que Davi fez aqui? Davi identificou o problema. Ele chegou e viu uma questão onde o povo dele, o povo de Deus, estava sendo afrontado e amedrontado por Golias. E ele se coloca contra isso. Ele se posiciona quanto a isso. Ele não só, está dando um BO aí, eu vou lá para minha casa. Não, irmão, sabe por quê? No final, ele lá na casa dele ia sofrer o mesmo dano. Porque todo Israel ficaria cativo aos filisteus. Então ele identifica o problema. E é importante, irmãos, que mesmo ele, e aí volto a dizer, a palavra ela destaca as características de Davi. Se você ler um pouquinho antes, Davi já tinha sido ungido por Samuel. Ele era o mais novo. O próprio Golias fala, na verdade, eu não me lembro agora se foi o Golias ou se foi a pessoa que estava com ele, mas destaca que ele era novo, ruivo, de boa aparência e zomba dele. A Bíblia destaca isso. Ou seja, o que isso demonstra para a gente? Davi não tinha nenhuma experiência de guerra. Davi era um pastor de ovelhas que teve experiências, mas não de guerra. Mas Davi ele tinha tanta consciência de quem ele era e de que alguém precisava resolver aquele problema, que ele toma a responsabilidade para si. Ele assume a responsabilidade. E esse é o terceiro aspecto que eu quero que você pense comigo.
Nós precisamos assumir a responsabilidade do problema que nós estamos vivendo. E não só assumir o problema e a responsabilidade, mas também como resolvê-lo. Eu preciso resolver. Não dá para outra pessoa resolver. A gente, irmãos, naturalmente temos uma tendência, nós temos essa tendência de postergar as coisas. De uma forma geral, quase todo ser humano é tentado a isso. Adiar, não, depois eu vejo isso aqui. Não, depois eu vou lá. Depois eu vejo, deixa alguém reclamar. E aí, com isso, irmãos, aquilo que talvez seja algo simples, vira um problemaço no nosso dia a dia. Por quê? Porque nós não tratamos ou não assumimos a responsabilidade disso. E aí a gente fica terceirizando os problemas. Não, o problema é o marido, o problema é a esposa, o problema é o filho, o problema é a mãe, o problema é o pai, e todo mundo menos eu. Eu sou o problema. Vamos pegar os exemplos que eu comecei a citar. Financeiro. Cara, eu sou o problema, eu sou gastão. Eu estou gastando demais. Eu estou gastando muita coisa. Pastor, mas sabe como é que é? A gente trabalha muito, né? Então a gente precisa ter uma alegria na vida, né? E, irmãos, a gente sempre vai ter as desculpas. Fui irresistível, passei naquela loja, aquela roupa me chamou. Você já ouviu esse discurso, irmãos? Roupa que chama? Nunca ouvi. Não é possível que você nenhuma roupa te chamou até hoje. Não, aquela roupa me chamou, me veste, me veste, me veste. Me compra aqui. E aí, irmãos, a gente começa a falar, não, porque é isso, é aquilo outro. Mas são nesses momentos que a gente se perde, irmãos. É nessas horas que a gente perde o foco. Porque a gente começa a não reconhecer um problema que está dentro da gente, muitas vezes. E aí, irmãos, pegando o exemplo da cura, da doença. Você está lá com aquela dor, o médico já te falou qual o problema, você já identificou o problema, só que você não toma remédio, não faz atividade física, não se cuida. E aí fala, Senhor, até quando eu vou ficar com esse mal em mim? Meu amigo, eu já te dei as dicas. Vai lá, se cuida. Vai lá, toma jeito. E aí vira um gigante. Por quê? Porque eu não tratei, eu ignorei o problema. Eu não assumi a responsabilidade. Alguém vai ver isso para mim, alguém vai resolver aquilo ali. O pastor vai orar no final. Irmãos, deixa de terceirizar, vamos deixar de terceirizar as coisas. Vamos assumir a responsabilidade. No exemplo aqui, Davi, ele está assumindo uma responsabilidade que, em tese, ele era daquela galera ali o menos habilitado. Mas, porque ele se identificou com a questão, ele entendia que aquele problema lá ia afetar a vida dele, e ele estava não só no nome dele, mas no nome de Deus, ele precisava fazer algo. Ele falou assim, não tem homem aqui não para assumir isso? Eu vou assumir essa bronca. E um garoto, irmãos, jovem, chega lá e estou aqui, rei, vamos embora. Vamos para cima. Um outro aspecto, irmãos, então nós já falamos aqui sobre identidade, saber quem você é em Cristo, identificar o problema. Falamos sobre assumir o problema e a responsabilidade de resolvê-lo. E agora nós vamos falar sobre escolher as nossas armas. Quando Davi chega diante de Saul, nós lemos o quê? Que Saul vai, coloca o capacete nele, coloca alguns aspectos da armadura do próprio Saul nele, e Davi não consegue nem andar. Por quê? Eles estavam com ferramentas que não eram adequadas para ele. Ele estava com armas que não eram adequadas para ele. O que eu quero dizer trazendo isso para o nosso contexto, irmãos? Muitas vezes nós estamos tentando resolver as nossas questões com armas que o Senhor não nos concedeu. Com meios pelos quais Deus não está nos dizendo para ir. Um exemplo, Deus está falando para você, meu filho, minha filha, se organiza financeiramente, se prepare,
se estruture. Fica firme, que eu vou abrir uma nova porta para você. Fica firme, que vai vir um escape, vai vir a solução para essa questão, para esse problema, para essa conta. E aí o que a gente faz? Vai lá e faz um empréstimo. O que a gente faz? Vai lá e procura um agiota. O que é isso, irmãos? Usar armas que não foram designadas para nós. Às vezes, irmãos, nós somos capazes de pensar em tudo, menos no principal, que é orar. Porque ainda não entendemos, muitas vezes, irmãos, infelizmente, muitas vezes nós ainda não entendemos o poder da oração. A gente negligencia a capacidade da oração e o poder que nós temos, não no nosso nome, mas no nome de Jesus. Irmãos, quando Jesus ele nos orienta a que a gente, ele fala, até agora você não me pediu nada em meu nome. Mas ele fala, peça em meu nome. Irmãos, e ele designou toda a autoridade para nós através do nome dele. O que acontece é que muitas vezes nós estamos lidando com o nome de Jesus como um cumprimento ou como um término de oração. Na nossa religiosidade, nós estamos lidando com o nome de Jesus dessa forma. A paz do Senhor Jesus. E às vezes a gente nem sabe o que a gente está falando. Esse a paz deveria vir carregado de um entendimento muito maior do que simplesmente não ter guerra, não ter confusão. E você usar o nome de Jesus, irmãos, é um nome poderoso, é capaz de transformar qualquer que seja a realidade. E às vezes a gente tem só orado, falado qualquer coisa para no final usar a expressão, em nome de Jesus, amém. Mas sem o entendimento, irmãos, isso são só palavras. Vou te contar um negócio aqui poderoso, irmãos, que testemunho maravilhoso. A Sofia estava vendo desenho esses dias. E no desenho, os personagens eles foram presos por uma outra personagem malvada e eles estavam numa vila. E cada personagem tinha um poder, tinha uma característica, uma habilidade. E nessa vila, o que eles faziam? Eles tiravam a habilidade e diziam que todo mundo devia ser igual. Lolo sabe qual é. E todo mundo tinha que ser igual nessa vila. Mas sabe o que me chamou a atenção? Que eles estavam prisionados num lugar. E nesse lugar ficava um som o tempo inteiro. Ser igual é bom. Para que ser diferente? Olha, isso é o tempo inteiro. Ficava baixinho, quem assistia, você, cara, é impressionante assim, o detalhe dessa questão. Várias cartazes, livros, e os livros só botavam o sinal de igual. Igual, tudo quanto é lugar. Seja igual, seja conformado com todo mundo. Seja igual a todo mundo. Para que ser diferente? Não há nada de especial em ser diferente. E aquilo ali, E aí o que acontecia? Por mais que aqueles personagens estavam ali buscando, lutando contra aquilo, com o tempo, e por isso que a vila estava cheia de outros, aquilo ali, tipo assim, eu não quero... Eu preciso me conformar, isso é o melhor mesmo. E eles começam a acreditar que aquilo ali é verdade. Mas por quê? Porque eles se expuseram àquilo ali o tempo inteiro. 24 horas, seja igual. Não busque ser diferente. Seja igual, seja igual, seja igual. Enfim. E muitas vezes, irmãos, nós estamos dessa maneira, expostos a condições que têm nos aprisionado. Em que sentido? Você não vai dar em nada. Olha a economia. Nossa, você vai entrar num negócio agora com a economia do jeito que está. Olha como é que está o dólar, olha como é que está o material, olha como é que está isso, olha como é que está aquilo. E aí você vai sendo contaminado com essas informações e você vai se conformando. E nesse desenho era exatamente isso. Com o tempo, os animais lá, os personagens, eles iam se conformando com aquilo. E muitos de nós, irmãos, infelizmente, estamos nos conformando
com a realidade que nós temos vivido. Nos conformando com alguém, nos afrontando. Nos conformando com alguém, afrontando o nosso Deus. Nos conformando com alguém, criticando o meu estilo de vida. Nos conformando com alguém, dizendo como nós devemos agir. Tomando a forma, irmãos, do mundo. Seguindo um padrão de ter que ser igual. Você precisa ser igual. Não, irmãos, você não precisa ser igual. Deus, na sua multiforme graça, irmãos, Ele fala para nós andarmos juntos, mas sem perder a sua identidade, sem perder a sua característica. E é isso que nos faz forte. Porque se fôssemos todos iguais, irmãos, nós seríamos como um robô. Mas o que nos faz andar juntos, o que nos faz ser especiais, irmãos, é a nossa diferença. A diferença no temperamento, a diferença na forma de enxergar algumas coisas, mas quando nós entendemos que aquilo que é básico, aquilo que é base da nossa vida, irmãos, nós estamos estabelecendo as mesmas verdades. Quando a palavra fala, e o apóstolo Paulo ele fala sobre unidade, irmãos, não é para que nós sejamos um robô e que nós anulemos as nossas características, é que nós nos esforcemos para andarmos juntos. E ouvir as mesmas coisas, pensar as mesmas coisas, não deve anular as nossas características. Ela deve nos moldar a um padrão de vida, mas que não anule a sua característica. Irmãos, tem pessoas aqui que o sonho delas talvez seja morar no campo. Poxa, meu sonho era ter uma terra, plantar uns bichos. As irmãs lá gostaram da ideia. Ter uma terra, ter lá minhas criações lá, minhas plantinhas e tal. Irmão, e tem gente que tem algeriza mato. Assim como tem gente que tem algeriza a cidade grande, digamos assim. E o que nos faz andar junto? A palavra. E é errado? Não. A gente tem pessoas aqui, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui de uma coisa quando a gente chegou aqui, só para fechar essa situação. Para muitos, inclusive para mim no primeiro momento, a gente já teria limpado isso aqui tudo. Esse mato que tem aqui do lado. Aí, né, o mato, a planta, as plantinhas. No primeiro dia, irmãos, veio um irmão, né, ele já não está mais aqui conosco, né, ele veio pá. E os irmãos que são mais chegados às plantas, né, como a irmã Maria e tudo mais, na hora fez o quê? Não, entendeu? Aquela, não faça isso, não acaba com tudo. Ele estava lá com uma tesoura lá. Aí na hora a gente chegou ali, não, dá pra gente fazer, irmã Maria, dá pra gente fazer um negócio que fique bonito, sem ficar bagunçado. Porque, irmãos, era desesperador quando nós chegamos aqui. E aí todo mundo vai concordar comigo. Quando nós chegamos aqui, a vontade era botar fogo em tudo, essa era a verdade. Que era um matagal, irmãos, cobria esse corredor todo aqui quase. Lá atrás estava triste demais. Mas, irmãos, e aí, graças a Deus pela visão dela e de todos aqueles que, né, que têm essa pegada mais para isso, hoje está ali, bonitinho, tudo cuidado, arrumado, traz vida, né? Então, isso é o quê, irmãos? A multiforme graça no corpo de Cristo. Então, as nossas características, elas não precisam ser suprimidas para que nós possamos andar juntos. Eu posso pensar diferente de você e você de mim, desde que no final a gente entre em concordância. Amém? Então, nós acabamos entrando por esse caminho, né? Falar sobre escolher as armas, porque, irmãos, muitas vezes nós temos pensado em tudo. Todas as formas de resolver uma questão. Às vezes a gente não dorme, preocupado com um problema. A gente fica tenso. Nosso corpo reage de tanta pressão que a gente está lidando, mas a gente não busca as principais armas. Por quê? Para muitos pode parecer bobeira. Oração, não, você tem que fazer alguma coisa. Não, irmãos, a oração é o suficiente. Uma oração genuína, com entendimento de quem você é em Cristo, sabendo o que a palavra diz a seu respeito, irmãos, ela é poderosa o suficiente para qualquer situação. Qualquer situação. O problema é que nós ainda não acreditamos. Aí eu vou te falar como? Irmãos, é só ver as nossas reuniões de oração. Se fosse algo que todo mundo pegasse firme mesmo, irmãos, não tinha uma falta. Mas por quê? Porque a gente ainda, não, é oração, tal, ver se dá, se der eu vou, se não der eu não vou.
E a gente vai lidando assim. Mas é justamente a arma que nós precisamos usar. Quando Davi pega aquela funda e aquelas pedras, irmãos, ele foi ridicularizado. Golias chama e fala assim: eu sou por um acaso um cão? Para vir com pedras diante de mim? Então, para muitos irmãos, pode parecer simples ou até mesmo inocente. Mas, irmãos, foi ela que deu a vitória a Davi. E é a oração que nos dá a vitória. É quando nós nos posicionamos na palavra, irmãos, e oramos a palavra a respeito da nossa própria vida. Então, independente da circunstância, independente da questão, escolha a arma certa, que é a oração. Quando você escolher essa arma, quando você se posicionar em oração, irmãos, você vai viver toda a promessa que está destinada à sua vida. Amém? Glória a Deus. Mais um ponto, um princípio importante. Estabeleça o resultado com as suas palavras. Davi o tempo inteiro nunca exaltou o problema. Você vai ouvir Davi falando o tempo inteiro. Primeiro ele ouve, afronta, fica indignado. Pô, quem é esse cara aí? Depois ele começa o quê? A perguntar sobre a recompensa. Mas quando ele chega diante de Saul, irmãos, primeiro o fato de ele estar diante de Saul já é algo, concorda comigo? Imagina, um exército inteiro e vem um garoto e fala assim: deixa comigo. Meus irmãos, a gente às vezes não tem dimensão. Por isso que é importante, infelizmente, e até então, mas graças a Deus as últimas produções têm sido bem fidedignas à palavra. A série The Chosen, agora tem uma série sobre Davi, que até então o pessoal tem falado que está bem alinhado. Eu não tive a oportunidade de assistir toda ela ainda, mas as pessoas têm falado que têm sido bem fidedignas à palavra. Mas, irmãos, às vezes a gente não tem a dimensão do que é um jovem, um adolescente, chegar diante de um rei. Só dele chegar diante de um rei já é algo assim: caraca, deixaram ele chegar até aqui. Para você ver o nível de medo e desespero que o povo estava. Um exército inteiro e não tinha um brabo, um macho para enfrentar, mas tinha um garoto. Por isso que eu te falo, irmãos, não... o apóstolo Paulo ele fala isso, que ninguém despreze a sua mocidade. Então não despreze a sua idade, irmãos. Você já tem o conhecimento e a capacidade suficiente para viver grandes coisas em Deus. Às vezes a gente fica nessa: não, porque eu tenho que, quando eu crescer, quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo. Você hoje pode fazer a diferença. Você hoje já consegue ser luz onde você estiver. Porque em você há uma capacidade que não é sua. Há uma força que não é sua, capaz de mover e transformar situações. Amém? Então Davi ele chega diante de Saul, irmãos, ele começa a falar: olha, teu servo vai. Teu servo vai, fique em paz, deixa que comigo está tudo... Irmãos, isso é muito louco. Imagina você um rei, para mim, assim, são tantas coisas assim que deixa a gente meio desbaratinado, naturalmente falando, que é você imaginar um garoto chegar, passar na frente de um exército inteiro, chegar na frente de um rei, falar e o rei aceitar. Assim, olha, a minha cabeça está em jogo esse garoto aqui. Isso é muito doido, irmãos. Mas porque para Deus não tem que fazer sentido natural. E quando Davi chega, irmãos, ele chega e ele começa ali as suas confissões. E ele começa a declarar quem ele é, ele começa a declarar o que vai acontecer, ele começa a falar da voz, a fé que ele já tinha. Davi não chegou lá para tentar algo, irmãos. Davi não chegou diante do rei para falar assim: ó, vou ver, né? Vai que vai todo mundo morrer, então que eu quero morrer como tentando. Não, irmãos, Davi tinha convicção de que daria certo, de que ele iria fazer aquilo. E aonde você vê? A convicção nas suas palavras. Então, irmãos, olhe para dentro de si. Se você identificou quem você é, identificou o problema, identificou a questão, se respaldou das melhores armas, se posicione com a sua boca.
Se posicione com as palavras que saem da sua boca. Não fica falando o contrário. Ah, pastor, mas isso é negar as circunstâncias? Irmãos, não é negar as circunstâncias. É você não deixar que as circunstâncias te dominem. É você ter uma visão além das circunstâncias. Irmãos, há uma verdade absoluta que ela prevalece sobre qualquer questão. Só que muitas vezes nós estamos nos colocando debaixo dessas questões, mesmo podendo desfrutar de uma verdade que é muito maior do que aquela questão, do que aquele problema. Então, irmãos, qual é a questão que está te afligindo? Qual é o gigante que está se levantando, que está te afrontando? Comece a declarar o contrário, irmãos. Davi aqui não estava preocupado com o que as pessoas iam dizer dele, não. Eu até acredito que as pessoas deviam até ter rido diante dele. Ele chega lá, diante do rei, ó rei, tal, teu servo vai na luta e tal, o Senhor vai me entregar a cabeça desse filisteu incircunciso aí, hoje ainda. E você imagina os conselheiros do rei, toda aquela galera zombando da cara dele. E eu te falo, irmãos, você está deixando as pessoas zombarem dos sonhos? Você está se importando com o que as pessoas falam a respeito de você, sendo que é contrário àquilo que a palavra diz? Você está permitindo isso, irmãos? Não permita. Não permita. Quando Eliabe chega diante de Davi, ele fala, você não sei o quê, eu sei como é que você é. Davi nem responde, irmãos. Davi ignora o irmão. Davi vira as costas e vai lá. Qual é a mesma recompensa? Deixa eu trazer aqui, ó. Deixa eu ouvir o que eu vou ganhar. Deixa eu começar a sonhar com os planos que Deus tem para a minha vida. Deixa eu começar a pensar naquilo que eu vou desfrutar daqui a pouco. Eu não quero ficar aqui com alguém no meu ouvido falando que eu não posso, que eu não consigo. Não, calma aí, deixa eu ouvir umas promessas aqui. Ei, irmãos, não dá atenção. Muitos vão zombar de você, muitos vão rir da sua cara. Mas só você e Deus sabe aquilo que está por vir na sua vida. Então se posicione. Comece a falar, Senhor, obrigado, porque essa condição aqui hoje, ela vai ser transformada na minha vida. Essa situação, ela não vai permanecer. Vou dar um fim nela hoje. E as coisas vão mudar. Pastor, mas nada está mudando, irmãos. Davi nem tinha enfrentado Golias e já estava vencendo ele na palavra. Ele nem chegou, nem tinha se preparado, ele já estava vencendo através daquilo que ele falava. Eu vou ser, eu vou fazer, eu vou acontecer. Muitos vão achar presunção, muitos vão achar que você é vaidoso, que é orgulhoso. Mas, irmãos, isso é a voz de quem crê. E ela soa para quem é incrédulo como vaidade. Ela vai soar como presunção. Porque a pessoa não está crendo como você. Então, não queira buscar fonte para alimentar a sua fé de um lugar onde não há promessa. A pessoa não tem a promessa que você tem. A pessoa não sabe o que está destinado para você viver. Isso é algo que Deus falou com o seu coração. Então, irmãos, estabeleça o resultado com as suas palavras. Ah, é uma questão financeira? Senhor, obrigado, porque portas vão se abrir. Obrigado, Pai, pela tua sabedoria para administrar as finanças que eu tenho hoje. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor vai abrir novas portas e eu vou me controlar para não queimar tudo aquilo que chegar até a minha mão como adicional. Obrigado, Senhor, porque essa conta vai ser paga. Eu não sei como, eu não sei de que maneira, mas eu creio no Deus Todo-Poderoso que sempre me supre. E você começa, a sua questão é de saúde. Obrigado, Pai, porque Cristo Jesus levou sobre si todas as minhas doenças, enfermidades. Eu sou sarado em Cristo Jesus. Nenhum mal pode prevalecer na minha vida. Ei, irmãos, isso é declarar a palavra. Isso é você confessar quem você é.
Não se intimide, não se acovarde, se posicione. Abra sua boca e fale a palavra. Abra sua boca e declare verdades. Você não está inventando nada, irmãos, está na palavra. A mesma palavra que te garante salvação, te garante vida eterna, é aquela que te garante saúde, que te garante provisão, irmãos. Então não fique envergonhado, não fique tímido, não fique travado, mas se posicione em quem você é. Então estabeleça as verdades, estabeleça o resultado com as suas palavras. Outro ponto, irmãos, tenha coragem para enfrentar o gigante. Para enfrentar o gigante, irmãos, é necessário coragem. Eu vou te falar algo para você. Estar falando hoje aqui, eu já citei isso algumas vezes aqui na igreja, mas talvez você nunca ouviu. Mas estar aqui hoje falando para você exigiu de mim coragem. Isso aqui para mim era um gigante. Eu era extremamente tímido. Extremamente, de ficar assim, ó, nervoso, trêmulo. E aí você imagina, irmãos, você receber uma palavra, olha, o Senhor está te chamando para o ministério pastoral, tal, você vai ministrar, Deus vai te usar, tal, e você assim, ó, com o microfone. Não faz sentido. Concorda comigo? Você acha que faz sentido? Você receber uma palavra que você vai fazer, não sei o quê, e você olha a tua capacidade e fala assim, não consigo. Mas o que você precisa, irmãos? Coragem para dar os primeiros passos. Hoje está melhor, irmãos, mas eu ainda fico nervoso. Eu ainda fico tenso. Mas já teve épocas, irmãos, que eu só pedia a Deus para passar o tempo para entregar o microfone para o pastor lá na época. Era tudo que eu pedia, de tão nervoso que eu ficava. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Aquilo que está diante de você, ele é um problema até você superá-lo. Esse gigante ou esse problema que está diante de você hoje, ele só resiste até você superá-lo. A partir do momento que você superá-lo, passa a ser fichinho. Passa a ser tranquilo. Então tenha coragem, irmãos, para enfrentar o problema. Saiba que você não está indo por você mesmo, mas você está indo com o Senhor. Saiba que você não está indo, assim como Davi não estava indo por si mesmo, ele estava indo em nome do Deus vivo. E ele fala o tempo inteiro, e ele dá glória a Deus o tempo inteiro, ele falando, o Senhor me livrou do leão e do urso, e ele vai entregar. Não era ele na capacidade dele, na habilidade dele, mas ele falava, ele vai entregar a cabeça desse filisteu ainda nesse dia. E aí eu pego um gancho com uma outra coisa, irmãos, traga à memória as vitórias passadas. Traz à sua memória vitórias passadas. Não é para você viver do passado, mas é você trazer à memória experiências, irmãos, que você já viveu com Deus. Quando Davi chega lá, irmãos, ele não estava lá dando carteirada em Saul, até porque Saul ia falar assim, tá, legal, você está enfrentando um gigante, não é um leão e um urso. Eu tenho guerreiros aqui que já mataram muitos valentes aí. A questão não era mas assim, eram as experiências onde ele se viu numa condição que ele não tinha capacidade de resolver, mas por conta da uma habilidade sobrenatural de Deus sobre a vida dele, ele conseguiu vencer. Então, irmãos, quando eu estou diante de uma circunstância, um problema, o que eu faço? Senhor, eu creio no Senhor e eu sei que o Senhor vai me livrar dessa, como o Senhor sempre me livrou. Por quê? Lá, anos atrás, eu estava nessa situação, o Senhor me livrou. Lá naquela outra circunstância, o Senhor chegou e trouxe socorro. Lá naquela outra, o Senhor trouxe o escape. Irmãos, traz isso, irmãos, para que possa alimentar ainda mais a sua fé. Para que você saiba que você não esteve sozinho no passado, não vai estar agora. E vai resolver. As coisas vão sair, as coisas vão desenrolar. Eu faço isso porque a gente sempre fala com as pessoas, quando a gente fala a respeito sobre cura, fala assim, comece com uma dor de cabeça, irmãos. Ao invés de você chegar lá e ir direto no comprimido, e eu não estou dizendo aqui para você não tomar comprimido, amém? Mas ao invés de você ir direto no comprimido, procure crer.
Senhor, eu creio que essa dor aqui ela não pertence à minha vida. Eu repreendo agora ela em nome de Jesus. E começa, irmãos. Daqui a pouco, opa, passou. Experiência. Ah, estou com uma dor aqui no braço. Pai, obrigado, Pai, porque essa dor não me pertence, ela vai embora. Ih, a dor da cabeça, a dor do braço. Aí quando for no pé, você vai lembrar da dor da cabeça, a dor do braço que você foi livre, você vai lembrar do pé. Porque muitos se assustam muitas vezes. Porque não oram, não buscam, não têm experiência. E aí daqui a pouco, do nada, aquilo que era um probleminha vira um gigante. E aí, ai meu Deus, e agora? Como é que eu vou orar por esse problemão aqui? Mas o que? A falta de experiência faz com que o problema se agigante ainda mais diante de nós. Davi não estava preocupado com Golias, porque ele já tinha experiência do leão e do urso. Ele não se preocupava, 2 metros e tanto, 3 metros, 4 metros, pode ser de 10 metros, meu irmão. Porque eu sei quem Deus é. Pode vir 3, 4, 5, não tem problema, porque não é na minha força. Eu provei e vi na minha vida. Eu tenho experiência de. Então, irmãos, traga à sua memória verdades, experiências que você já desfrutou com o Senhor. Às vezes, irmãos, tem situações que eu fico pensando assim, meu Deus, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo as coisas certas? Por que está tão difícil? Por que está acontecendo isso, está acontecendo aquilo? E eu não sei se você tem esse questionamento, mas eu já fiz esse questionamento algumas vezes. O que eu faço, irmãos? Eu começo a lembrar das palavras que eu recebi. Eu começo a me lembrar das vitórias que, através da palavra, através da inspiração divina, eu consegui conquistar. E aquilo vai assim, não, eu estou no lugar certo. Essa pressão aqui é só passageira. É uma leve e momentânea tribulação que vai só produzir para mim um eterno peso de glória. Ei, irmãos, não se abata. Lembra do seu passado, lembra de questões que o Senhor te livrou. Assim como Davi, ele trouxe a memória e ele falou isso para Saul. Teu servo estava nisso. E ele venceu. Aconteceu isso. E Deus me deu a provisão. Vai ser da mesma forma. Fique em paz, fica tranquilo. Amém, irmãos? Então tenha coragem de enfrentar o gigante. E por último, irmãos, nós precisamos matar o gigante. Quem que conhece, já viu, vou pegar um exemplo agora, já falei de desenho, agora eu falo de videogame. Tinha um jogo de videogame que a gente chamava um termo lá no Rio que você fazia uma sequência de golpes e o adversário ele fica bolado. Ele fica assim, e fica umas estrelinhas aqui assim. Uns jogos antigos. Acho que era Street Fighter, um jogo assim. Né? Ficava as estrelinhas ali, E o adversário estava ali assim, E ele bolou. A gente usava muito essa expressão. Irmão, quando o adversário dá essa cambaleada, ele perde a referência, ele perde o rumo, todos, cara, vai para cima e acaba. Mata de vez. Então o boneco estava do outro lado, você corria para aproveitar o tempo que ele estava tonteando, ia lá e finalizava a luta. É assim em vários lugares. Várias circunstâncias, principalmente no esporte, no boxe. O cara tá grogue, finaliza a luta. No futebol, você vai lá, um time faz o gol, e muitos já viu, não sei se vocês têm a oportunidade de assistir, mas muitos comentaristas falam, olha, o outro time parece que está perdido, sentiu o gol. Eles usam até essa expressão. Parece que o adversário sentiu o gol. Qual era o normal dos outros times? Vai lá e mata. Termina com o jogo. Garante a vitória. Tem uma expressão que um comentarista ele falou e todo mundo usa essa expressão hoje em dia, que é girar a faca. É você espetar e aí você já alcançou um certo êxito. Mas quando você gira a faca, você termina o problema.
Por que eu estou usando essas expressões para vocês? Porque muitas vezes, irmãos, nós até conseguimos deixar o problema grogue. Né? Fica ali, não, tomei um remédio aqui, passou, não estou sentindo nada, glória a Deus, aleluia, está grogue, irmãos. E aí a gente se distrai. A gente deixa para lá, a gente tenta administrar o resultado. A gente tenta deixar, não vai voltar mais não sei o que e tal, é inofensivo agora. E aí, irmãos, passa o tempo do grogue. Quem lembra aqui de Rocky Balboa? Levanta a mão. Irmãos, quer ver luta com o adversário grogue, era o Rocky Balboa. Pai, chegava na última lá, ele dava o jeito dele. Então, irmãos, qual era o problema dos adversários? Não finalizou. Davi não só jogou a pedra e fincou na testa de Golias, ele foi lá, irmão, correndo. Volto a dizer, o que a Bíblia destaca para a gente, irmãos, a gente precisa sempre dar atenção. Às vezes, como eu te falei, às vezes tem ministro que quer inventar, eu acho que você não tem que achar nada. Lê o que a Bíblia diz, irmãos. A Bíblia já dá o destaque necessário. E a Bíblia fala, correndo. Ele foi lá e pegou a espada do próprio Golias e acabou. Girou a faca, matou, finalizou. Num outro jogo, Mortal Kombat, já foi fatality. Acabou. Por quê, irmãos? Porque você precisa matar o problema. Você precisa resolver a dificuldade. Às vezes, irmãos, e aí eu vou pegar um outro exemplo, talvez você tenha problemas aqui com questões sexuais, que é aquilo que todo mundo já arregala o olho. Aí você fica ali, não, parei com essa questão, não fico mais acessando sites indevidos, mas você está ali, passeando, tal. Daqui a pouco vem lá. Vai lá. O inimigo estava grogue, só que você não finalizou. E ele está ali, vai lá. Aí às vezes você está lá e você estava ali meio com uma pessoa do seu trabalho, e você estava ali de conversinha e percebeu que não. Caraca, isso aqui vai dar problema. Aí o que você faz? Você só afasta um pouquinho. Aí você acha, o inimigo está grogue, acabou o problema, né? Só que depois ele volta. E aí volta com mais intensidade. Por quê? Porque ele quer também resolver o problema dele. E aí nisso, irmãos, nessa volta, muitos de nós caímos. Por quê? Não finalizou. Não, pastor, mas como é que eu vou fazer, irmãos? Se você percebeu que você está indo além com uma irmã, né? Uma pessoa, uma mulher no trabalho, ou um homem no trabalho, e você percebe a possibilidade daquilo ali gerar um problema para você, corta, irmãos. Corta a historinha. Olha, eu sou casado, não é conveniente esse tipo de conversa. Olha, eu sou casado, sou cristão, não é conveniente esse tipo de conversa. Foi muito bom esse tempo que a gente conversou, mas assim, esse tipo de conversa eu não quero ter. Cortou, matou o gigante, olha lá. Acabou o problema. E se voltar, irmãos, eu já te falei, acabou. Por quê? É uma posição, uma postura, é uma decisão, é uma definição. Da mesma forma, trazendo questão financeira, sempre fico ali, Mas o que te leva a gastar sempre? Não, é um período que eu estou triste, eu vou no shopping. Irmão, se você está triste, não vai no shopping. Matou o gigante. Vai fazer outra coisa, vai andar pela rua, vai, sei lá. Mas não vai. Esquece o cartão em casa, deixa o celular para nem a chance de Pix se você usar. Um problema é saúde. Beleza. Então o que eu vou fazer, irmãos? A partir de agora eu vou cortar esse indivíduo aqui que está me mantendo nesse vício, nesse contexto. Mudou, irmãos. Mata o gigante, irmãos. Não deixa só passar o momento do grogue. Mata. Resolve o problema. Para quê? Para que você nunca mais volte a cair naquilo.
para que você não viva tropeçando nas mesmas coisas. Então, irmãos, são lições que nós aprendemos aqui com Davi, poderosas, irmãos, que nós podemos aplicar na nossa vida. Eu quero só recapitular com você antes da gente levantar para orar. Você precisa saber quem você é, identidade. Você não é qualquer um, você não está aqui a passeio, você tem uma promessa, você tem uma palavra. Identidade. Segundo passo, identifique o problema. É você chegar e você saber que existe um problema e você sabe qual é. E você não negligencia isso. Passo 3, assuma o problema e a responsabilidade de resolvê-lo. Opa, esse problema é meu, eu preciso fechar isso aqui. Ah, minha esposa que é gastona, que não sei o que, assim, meu irmão, minha irmã, olha só, querida, te amo, mas a partir de agora aqui, ó, comigo. Vai ser a minha autorização. Por quê? Porque eu vi que você não tem condições de administrar. Acabou. Pastor, que é isso? Irmão, e se for o contrário? Esposa, fala com seu marido gentilmente também, assim como o marido deve falar para a esposa. Olha, você está descontrolado. Então, assim, ó, para salvar a nossa vida, o nosso casamento e as nossas finanças, não gasta. Deixa o cartão comigo. Pastor, que irmão, se é a tua fraqueza, entrega para tua esposa. Às vezes é a tua fraqueza, irmãos. E problema nenhum você ter essa fraqueza. O problema é você permanecer nela. 0. Identificou a fraqueza? Seja homem o suficiente para assumir e, administra aí, porque se deixar, cada hora eu estou gastando de uma forma diferente. Ponto, irmãos. Da mesma forma, mulher. Pastor, não, mas direitos iguais, eu trabalho, é o meu dinheiro. Pois é, mas seu marido é mais organizado que você e você vê que isso é um descontrole, peça ajuda. Assim, meu amor, administra aqui para mim. Pastor, que vergonha, irmãos. Vergonha é viver no mesmo erro o tempo inteiro. Isso que é vergonha. Às vezes a gente não tem noção disso, mas a gente vive o contexto porque não tem essa humildade de reconhecer que é falho nessa área. Amém? Isso eu estou pegando só um exemplo, amém? Você pode expandir isso para qualquer questão. Então, assumir o problema é o terceiro passo. Quarto passo, escolha as armas certas. Então, irmãos, ore. Busque em Deus as estratégias certas. Busque em Deus a orientação correta. Não fique tentando resolver no seu jeito ou com o jeito de outras pessoas. Fulano fez isso, resolveu. Irmão, talvez para o fulano resolveu, mas para você não. Não, pastor, eu sou viciado em refrigerante. Fulano falou e foi lá e cortou de uma vez. Talvez você vai fazer uma transição para 0, depois vai cortar, vai diminuir. Cada um tem uma estratégia, irmão. Cada um vai ter um jeito. O negócio é você não ficar parado. O negócio é você não buscar resolver do seu jeito, mas buscar o jeito de Deus para você. Amém? Então, escolha as armas certas. Número 5. Estabeleça o resultado com as suas palavras. Declare verdades a respeito daquilo que você está crendo, daquilo que você está estabelecendo. Número 6. Traga à memória as vitórias passadas. Traz para você aquelas vitórias, aquelas conquistas que você viveu com a palavra no Senhor, através da sua fé na palavra. Número 6. Tenha coragem e enfrente o gigante. Não coloque debaixo do tapete. Não deixa para depois, não deixa para alguém cobrar, não deixa para a hora que der muito problema. Resolve logo, enfrenta, irmãos. Existe uma coisa, irmãos, que a gente muitas vezes tenta fazer, infelizmente, é ganhar tempo. Irmãos, tem coisas que de fato a gente pode até ganhar tempo para pensar melhor, mas tem coisas, irmãos, que a gente precisa reagir logo. Tem coisas que a gente precisa agir rápido. Quando a gente começa a ganhar tempo, a gente pode ter um problema. Se você tem uma infecção e você não trata, se você resolve ganhar tempo, você vai perder tempo. Então, nem sempre ganhar tempo é uma benção. Pelo contrário, muitas vezes a gente tem sido negligente e temos usado várias desculpas para não resolver. Então, enfrente o problema. Vai lá e resolva.
Ah, pastor, é muito difícil, eu falei com fulano, estou triste com fulano, estou obrigado com fulano. Vai lá e resolva agora. Ganhar tempo vai gerar uma raiz na pessoa. Então vai lá e libera perdão, pede perdão e resolve a questão. Amém, irmãos? E por último, e não menos importante, mate o gigante. Nós precisamos finalizar os problemas. Resolver de vez as questões, para que elas não fiquem se retroalimentando e voltando diante de nós. Amém, irmãos? Você foi edificado nessa manhã? Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Queria chamar aqui o Ministério de Música. Eu creio, irmãos, que todos nós que ouvimos essa palavra, assim como você, eu também estou sendo tratado por ela. E eu creio que todos aqueles que vão ouvir depois, eu creio em nome de Jesus que a gente vai aplicar esses princípios, essas lições que nós podemos olhar através da vida de Davi. E nós vamos experimentar coisas grandiosas em Deus. Você está pronto para isso? Amém? Eu quero que você, nesse momento, pense a respeito de questões que você possa estar vivendo. Problemas, situações, dificuldades. E que você possa olhar e talvez até mesmo não ter ideia de como resolver. Você pode pensar assim, não, pastor, ali estava claro. Era o filisteu, era Davi, era um povo contra o povo. Davi chegou e olhou aquilo, ele sabia. Mas, irmãos, às vezes tem questões que a gente sabe que é verdade, sabe que é certo e a gente está fazendo errado. Só que a gente não quer admitir. Então eu queria que você tivesse esse tempo para pensar um pouco a respeito, fazer uma reflexão sobre a sua vida e ver áreas que você sabe que precisa ajustar algumas coisas, áreas que são aspectos de caráter, mas também áreas que você está sofrendo. Talvez não é nem por um erro, no sentido de um pecado, mas você está sendo afligido. É como se de fato existisse um Golias te afrontando dia após dia, chegando diante de você, batendo na sua porta e te afrontando, te amedrontando. Mas sabe, irmãos, hoje é o dia de você matar esse Golias. Hoje é o dia de você tomar posse daquilo que Deus colocou para você fazer, irmãos, e não importa se é um Golias, se são 10, não importa se tem um exército à tua frente, você vai passar por cima, porque a palavra de Deus é superior a qualquer que seja a dificuldade. Então feche seus olhos e que nesse momento você possa fazer essa reflexão. Eles vão estar ministrando uma canção, um louvor, e eu quero que você medite em tudo aquilo que você ouviu, que você possa, através dessa reflexão, entender esses pontos e que possa se posicionar neles agora, fazendo uma oração mesmo de consagração ao Senhor. Pai, olha, eu errei nessa área aqui, preciso da tua ajuda, me dê as estratégias, me dê a forma. Senhor, eu estou aqui, isso está me afligindo, está indo contra a minha vida. E eu preciso, Pai, do escape, eu preciso da solução, eu preciso resolver isso. Me ajuda, Pai, fortaleça-me nesse